Nós estamos vivendo num mundo onde cada dia nós ouvimos muitas más notícias, não é verdade? A TV, a internet, os jornais. É muito comum a gente ouvir diariamente um bombardeio de más notícias. E parece que, eu tenho uma sensação, isso é pessoal, de que nós gostamos de ouvir más notícias. Tanto que os programas que passam essas notícias têm índices de audiência muito altos. E a sensação que eu tenho é que existe um certo prazer nas pessoas, eu não quero generalizar, de ouvir essas más notícias. Coisas que não são boas, né? Isso desperta um certo interesse. E isso tem o poder também de influenciar cada um de nós e tornar cada um de nós desanimado ou desanimada com o nosso futuro, com o nosso presente e até com nossa vida pessoal. Parece que a má notícia vem de jornal, vem de mais jornais. A má notícia dá mais audiência. E nesse contexto que nós aqui estamos vivendo, a promessa de Deus é que cada um possa ouvir a boa notícia. E essa boa notícia vem de quem? Vem de Jesus, vem da palavra de Deus. E eu queria, hoje de manhã, convidar a todos a fazer uma oração agora comigo. Nosso Pai, nosso Deus, parece um sonho, mas é real. Viver no reino do Deus imortal. Só essa frase nos enche de esperança para vivermos aqui nesse mundo, buscando o Evangelho de Jesus, ensinando esse Evangelho, crendo nele e tendo esperança nele. Porque a palavra do Evangelho nos dá essa esperança para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso futuro, porque há uma recompensa. E o Evangelho é a mensagem que veio de Deus. E queremos espalhar ele para o maior número de pessoas possíveis. Eu quero orar também pela família da Dona Maria Barbosa, que veio a falecer. Quero orar pelas filhas, os filhos, os familiares, orar para que o Senhor esteja com essa família. E que esse momento, como foi compartilhado aqui no momento de ceia, da morte, que é um momento de separação, de dor, mas também é um momento onde faz cada um de nós lembrar que um dia também iremos partir. E existe uma promessa para os que creem em Jesus, de que haverá uma outra vida, e uma vida melhor. E eu oro pela família, que tudo isso possa ajudar cada um deles e também a nós a vermos a vida com os olhos do Senhor. Me usa hoje aqui de manhã com o seu Espírito, porque esse povo está aqui para ouvir a voz de Deus e não a voz do homem, para que tudo que eu falar, tudo que eu transmitir, possa servir para ajudar os meus irmãos e amigos. Te oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então vamos para Romanos capítulo 1, o poder do Evangelho. Versículo 1 a 4. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo,
a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus por meio dos seus profetas e escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi, e quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição, provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Paulo, para quem não conhece Paulo, talvez você que está nos visitando, quem é Paulo? Paulo é um apóstolo, foi um apóstolo de Jesus. Paulo era judeu, ele perseguia o povo de Deus, os cristãos, e Paulo, ele teve um encontro com Jesus lá em Atos capítulo 9, e nesse encontro Jesus aparece para ele e fala para ele: Paulo, por que você me persegue? E Paulo não estava entendendo, porque parece que ele não viu a pessoa, mas ouviu uma voz falando isso. A gente não tem certeza se Jesus apareceu de fato para ele, mas me parece que sim. E fala: por que você está me perseguindo? E aí ele fala, ele fica meio que atordoado, e Jesus dá algumas direções para ele procurar um discípulo chamado Ananias, e Ananias iria falar para ele o que ele precisaria ouvir para ele mudar de vida. E Jesus falou: eu escolhi você para ser um servo meu. E aí o Paulo vai lá e ouve do Ananias. O Ananias estava morrendo de medo para anunciar o Evangelho para Paulo. Paulo ouve o Evangelho, é batizado, é convertido, e ele se torna um apóstolo. E ele aqui em Romanos 1, a primeira coisa aqui que eu acho que pode nos ajudar, ele fala: eu, Paulo, servo de Cristo Jesus. Antes de ser apóstolo, ele é um servo. Então ele servia quem? A Jesus. Que quando nós servimos a Jesus, as coisas se tornam muito mais fáceis. Não servimos pessoas, não servimos um ministério, uma igreja. Não, eu sirvo a Jesus. E ele fala: Deus me chamou. Cada um de nós aqui que está aqui hoje, pela primeira vez, ou você que já tem vindo aqui vários meses ou vários anos, entenda uma coisa: Deus te chamou para algo. E ele fala de chamado e que Deus separou ele também. É um privilégio ser escolhido, ser separado para um trabalho, não? E qual é a compreensão dele sobre serviço, escolha e separação? Ele diz: para anunciar a boa notícia do Evangelho. Primeira coisa que eu quero destacar aqui é a origem do Evangelho. Ele fala aqui no versículo 2: há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus, por meio dos seus profetas e escrita nas Escrituras Sagradas. A origem do Evangelho vem de Deus, não é do homem, não é das pessoas. Muitas pessoas acham que a Bíblia, os homens escreveram, a Bíblia tem a vontade do homem, o desejo do homem. A Bíblia não esconde a fraqueza do homem, dos servos de Deus, mas a gente tem que entender que ela é uma história que conta uma história, a história do povo de Deus, dos homens de Deus. Deus escolheu homens, Deus escolheu um povo e Deus escolheu pessoas para poder servir a Ele durante a história da humanidade. O ponto de partida do Paulo é Deus, por meio de quem? De Jesus Cristo. E amigos, o Evangelho então tem origem no coração de Deus. E eu espero que isso te anime hoje de manhã.
O Evangelho é a boa notícia, não algo que fazemos para Deus, mas Deus fez por nós. Já foi feito. O que é o Evangelho? É a obra de Jesus Cristo que Ele fez por causa de Deus. Quando Deus decidiu criar a terra, os seres humanos e toda a natureza, Ele tinha em mente o quê? Que pudesse seu povo, aquele que Ele os criou, ser semelhantes a Ele aqui neste mundo. Então seria como cada um de nós ser uma estátua de Deus no mundo. E essa estátua refletir o caráter de Deus, a glória de Deus. Estão entendendo a questão da criação? Refletir a glória de Deus, o caráter de Deus neste mundo. O Evangelho é a boa notícia, porque ela fala, essa notícia, da salvação que Deus nos oferece por meio de uma pessoa, que é Jesus Cristo. Ele é o único no mundo inteiro que pode salvar qualquer pessoa. Não existe um outro caminho, um outro lugar. Diante do que ele está falando aqui, do chamado, da espera, da origem, da separação, quais devem ser as lições para nós em relação ao Evangelho hoje de manhã? O Evangelho é esse amor que nos constrange. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, fala sobre isso. Paulo fala, o amor de Cristo me constrange. E ele fala isso para a igreja. E por causa desse constrangimento, dessa gratidão que eu tenho por Cristo, por Ele ter me escolhido, por Ele ter me separado, por Ele querer me usar, aí eu faço o que faço. Eu lembro da minha própria vida, quando eu fui chamado para ser um cristão. Deus me escolheu. Eu fui convidado num contexto em 90, nos anos de 90. Deus usou alguns irmãos para me convidar aqui nessa cidade, no meio, na época, de quase 10 milhões de pessoas. Em um ano eu fui convidado por 3 cristãos diferentes. E eu resisti ao primeiro convite, eu resisti no segundo convite. Na terceira vez que o irmão me convidou, eu já estava mais quebrado. Deus já tinha trabalhado muito durante esse ano na minha vida. E aí eu estava mais humilde, eu falei, eu quero ouvir essa mensagem do Evangelho. Mas eu vou ser bem sincero, eu não tinha um interesse. Eu não entendia a dimensão do Evangelho. Eu era ignorante ao Evangelho. E aí alguém decidiu me amar, anunciar o Evangelho. Eu acho que com você foi a mesma coisa, você que já é um cristão. E a história de Cristo me constrangeu, não? O estudo da cruz. Quando leram para mim lá o relatório médico do que Jesus sofreu na cruz, por causa de mim, aquilo me tocou profundamente. Olha, eu chorei tanto, mas eu chorava que eu não conseguia conter minhas lágrimas, do quão duro eu fui durante tantos anos. Quantas pessoas eu machuquei com o meu orgulho, com o meu egoísmo. E aí Deus amorosamente, por meio da vida dos irmãos, por meio do Evangelho, por meio da igreja, enchendo o meu tanque de amor. Você, cristão, você é um privilegiado por fazer parte dessa história. Tem uma música do Coração Audaz que eu gosto de cantar,
que diz mais ou menos assim: cada um tem sua vida, cada um tem uma história. Momentos de alegria e dor guardados na memória. E eu acredito que nossa história com Deus é isso. É uma história de alegria, é uma história de triunfo, de vitórias, mas é uma história também de sofrimento. Porque pregar o Evangelho vai exigir, não vou falar exigir, nós devemos ter consciência que vamos sofrer. Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo se apresenta para os irmãos em Roma. Vamos pensar na igreja de Roma. Roma era a cidade top do mundo. Paulo enxergou como era a vida em Roma. Havia muito pecado em Roma. Havia imoralidade, havia orgulho, havia vaidade, materialismo. Tudo que era daquilo que uma sociedade que se baseia no poder, no dinheiro, no materialismo, produz. Ele sabia o contexto daquela história. E lá tem uma igreja. E no versículo 16 de Romanos 1, ele fala: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Primeiro, os judeus, e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Então, irmãos e amigos, o Evangelho de Jesus, o Paulo fala que ele não se vergonha desse Evangelho. Infelizmente, alguns envergonham o Evangelho. Mas ele não queria que isso acontecesse. Ele queria que, através do Evangelho, a vida dele, em vez de envergonhar as pessoas, o nome de Deus, ele fala: não, eu tenho que pegar essa mensagem, abraçar ela, amar essa mensagem, espalhar essa mensagem, porque há tanta gente que precisa dessa mensagem, e eu tenho, porque eu fui escolhido, eu fui separado, eu preciso fazer isso, por amor a Jesus. E o que é esse poder do Evangelho? Que ele fala de um poder. Hoje a gente vive num mundo onde a gente não quer autoridade de ninguém, respeitar muito a autoridade. E a Bíblia é a autoridade. A palavra do Evangelho é uma autoridade, porque ela vem de Deus, vem de Jesus. E ele fala, desse poder. Para que esse poder? Qual é o propósito do Evangelho? Ele diz aqui: para salvar todos os que creem. Primeiro, judeus. Depois, o resto. Os ímpios, os gentios. Então, o Evangelho, ele tem que ser anunciado para todas as pessoas. Olha que privilégio que você e eu, nós temos, de poder fazer parte dessa história com Deus. A mensagem do Evangelho, ela é poderosa porque ela nos capacita a viver essa vida de dedicação a Deus do início até o fim. Não é uma história que termina no meio, ela é completa. Ela tem início, ela tem meio e ela tem fim. O Evangelho tem poder, não de nos destruir. Não é uma palavra que destrói. Às vezes nos incomoda. Às vezes nos desafia. Mas o Evangelho também traz para nós muita esperança. Muita
liberdade, muita coragem. Num mundo onde má notícia é o que mais ouvimos. Não foram nós que escolhemos a Deus. Ele sabia muito bem isso. Foi Deus que me escolheu e me aceitou. Versículo 17. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Não fomos nós que aceitamos a Deus, sois Deus que nos escolheu. Você está entendendo que a história começa tudo com Deus e termina com Deus? O ponto de partida é Deus, é Jesus Cristo. É Ele que chama, é Ele que separa, é Ele que escolhe. E Ele que vai terminar, e é Ele que capacita. Tudo é Ele. Isso me enche de alegria, porque às vezes eu tenho a tendência de achar que é com minha força, com minha sabedoria, com minha inteligência, com meu conhecimento, que as coisas irão acontecer. Não. É se Deus quer que aconteça. E isso traz muita paz para nosso coração. Deve trazer. Por meio de que uma palavrinha que é tão fácil de falar e tão difícil de às vezes a gente aceitar. Fé. Fé é acreditar no invisível. Quantos missionários se lançaram pelo mundo na história do cristianismo? Por causa do Evangelho, por causa da fé. Se eu pudesse ler uma lista deles aqui, a gente ficaria aqui horas e horas falando de cada um desses personagens. E nós somos esse povo que Deus também chamou. O Evangelho é uma mensagem poderosa que salva, e não um bom conselho. E qual é a recompensa do Evangelho, Edson? A Zarife compartilhou aqui, hoje de manhã, na ceia, sobre oferta. No momento da oferta, desculpa. Que Jesus nos escolheu para sermos as primícias. Para desfrutar desse relacionamento com Ele e também de poder ser uma bênção nesse mundo. É isso. A recompensa que nós carregamos é a vida de Cristo em nós. Ele que norteia, que direciona, que serve de modelo para a gente fazer. O que nós precisamos é tudo por Cristo. Ele tem que ser o centro de tudo. O norte de tudo. E o Paulo, aqui no finalzinho do versículo 17, ele fala: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Eu queria falar aqui sobre o Espírito Santo. Porque pregar todo o Evangelho a todo homem, eu poderia aqui falar de várias doutrinas do Evangelho. A doutrina da salvação, a doutrina do perdão, a doutrina da santificação, a doutrina da escatologia, que serão as coisas futuras que o Evangelho promete que ainda irão acontecer. São vários ensinos, várias doutrinas, e às vezes a gente se apega muito somente a essas doutrinas que são importantes, mas a gente perde a essência do principal. E qual é a essência? A bondade de Deus, por meio de Jesus Cristo, que nos salvou. Não estou dizendo que a gente não deva ensinar as doutrinas,
Mas hoje há muita discussão. E a essência do Evangelho, que é o importante. E Paulo tinha essa consciência. Por meio da fé, você e eu somos aceitos por Deus. Então nós já falamos sobre a origem do Evangelho, o propósito do Evangelho, a recompensa do Evangelho. E aqui em Romanos capítulo 5, olha, tem um livro na Bíblia que os teólogos, os estudiosos falam, se todos os livros da Bíblia sumissem, desaparecessem, só tivesse um só, que poderia, resumir toda a história da Bíblia, seria Romanos. Porque fala de todas as doutrinas. Fala de batismo, fala da criação, fala de Adão, fala do pecado de Adão, fala da salvação por meio de Jesus, fala da fé. Estude esse livro. Romanos capítulo 5, versículo 6 ao 11. Vamos ler juntos. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós, quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigo de Deus. Porque o Evangelho é uma mensagem poderosa. Porque é um plano divino que Deus, na mente dele, no coração dele, idealizou antes da criação da humanidade, antes da criação de todas as coisas, por meio de Jesus Cristo. Deus, junto com Jesus, com o Espírito Santo e seus conselheiros lá no céu, tiveram a ideia de criar a terra e colocar seres humanos aqui para viver. Mas ele já tinha em mente que esse ser humano iria um dia pecar, se rebelar contra ele, se afastar dele, escolher outros deuses. E aí Deus, como que eu vou restaurar o meu relacionamento com o meu filho que eu criei, com os meus escolhidos? Meu filho vai descer para viver como cada um deles está vivendo, mas sem pecado, e mostrar meu caráter para esse povo, para que por meio dele, do exemplo dele, do amor dele, da obediência, da santidade, da humildade, esse povo todo que se rebelou contra mim, lá no futuro. Às vezes tem umas coisas na Bíblia que eu fico assim, pensando que Deus fala que Deus quer que todos sejam salvos. Mas a Bíblia fala que nem todos serão salvos. E aí, mas Deus quer que todos sejam. Se eu pudesse me colocar no lugar de Deus, eu salvaria todo mundo. Mas aí existe a justiça. Mas no meu coração, meu desejo é que todos sejam salvos. É esse amor grande, sabe, que abraça o mundo inteiro. Se o Evangelho é uma mensagem poderosa, por que, Edson? Que ela não tem origem na sabedoria humana.
na força humana. O Paulo fala que ele é fraco, né? Versículo 6. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus. Cristo morreu pelos maus. E quem são os maus? Todos nós. Cada um aqui, cada um que está aí lá fora, fazendo as coisas agora, negociando, se divertindo, indo para o clube, comendo a picanha, indo para a praia, tomando banho de sol, com a família comendo num bom restaurante. Cada um precisa ouvir o Evangelho. Todos nós aqui temos dívida com o Evangelho, somos devedores. O Paulo afirma isso em Romanos capítulo 1. A gregos, a bárbaros, a cítaras, a todo tipo de gente, gente sábia, gente culta, gente ignorante. Somos devedores. E é assim, né? Ele fala aqui no versículo 8. Mas Deus nos mostrou os quantos nos ama, Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Eu fiz aqui uma pergunta, e eu quero fazer essa pergunta para você. Quem é o maior pecador que você conhece? Você sabe quem é o maior pecador? Quem vocês acham que é? Quem pode me ajudar? É eu. Mas no fundo, a gente acha sempre alguém que é mais pecadora que nós. Stalin? Quem foi Stalin? Um ditador russo que matou mais de 6 milhões de pessoas. Hitler. Fernandinho Beiramar, o maior traficante do Brasil. E aí a gente pode pôr a classe política aí, acho que a gente tem muitos nomes, não? Esse cara é pecador, ele tem que ir para a cadeia, tem que pagar, tem que... Então, irmãos e amigos, o Evangelho é poderoso porque ele nos coloca no lugar onde a gente deve sempre estar. Aos pés da cruz. Agradecendo, reconhecendo, sendo humildes. No versículo 9, ele diz assim, Romanos 5:9, agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele, do castigo de Deus. Isso aqui tem uma lição profunda. Quem está unido com Cristo está livre do castigo. Isso é profundo, não? Algumas vezes, quando eu estudo a Bíblia com as pessoas, eu falo para elas, algumas me perguntam, você é um homem feliz? Falei, olha, felicidade é uma coisa muito ampla. O conceito de felicidade no mundo de hoje é bem diferente. Que conceito de felicidade hoje é que tudo deu certo na minha vida. Boa casa, boa esposa, boa família, bom carro, boas roupas, um bom lugar para morar, boas férias, bons livros. O conceito de felicidade de Deus é diferente. Eu falo, olha, totalmente feliz eu não sou, porque eu vejo tanta coisa errada que eu gostaria que consertasse no mundo, mas eu não tenho poder. E isso às vezes provoca tristeza no meu coração. Acho que com você também, não? Mas eu falo, ó, uma coisa eu tenho certeza que eu sou, livre. Eu sou livre. O Martinho Lutero tinha uma frase muito legal. Muito legal. Ele fala, olha, ame a Deus e faça tudo. Entendeu? Ame a Deus e faça tudo.
tudo aquilo que Deus quer que você faça. Versículo 11. E não somente isso, mas também nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Aqui tem algo também para nos ensinar sobre amizades. Quem são nossos amigos? Os jovens, quem são seus amigos? Os idosos, quem são seus amigos? Quem são as pessoas que estão ao seu lado, te encorajando, te amando, que está na sua lista de oração, que você também está na lista de oração dessa pessoa? Quem são seus melhores amigos hoje? Nosso alvo é ser amigo de Deus. E é isso que Paulo se sentia, amigo de Deus. Versículo 18. Por que as coisas deram errado então? No versículo 18, Paulo vem trazer para nós uma direção. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também só um ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. O pecado, como falei antes, nos afastou de Deus. Nossa rebelião, nossa inversão de valores, fez com que cada ser humano se afastasse de Deus. No caso aqui, ele fala de Adão e ele fala de Jesus. Cada um de nós que está aqui essa manhã sabe disso. Mas Deus nos criou para adorá-lo, servi-lo e amar o próximo. Se fizéssemos isso, se vivêssemos assim, a gente ia viver bem. Mas a gente sabe que o pecado ainda está presente. Por isso que a gente vê um mundo em decadência, em ruína, em miséria espiritual. Porque o ser humano se rebelou contra Deus e contra a sua autoridade. Existe a autoridade divina. Deus marcou épocas, Deus marcou coisas para fazer no mundo. Então eu queria dizer que o Evangelho é poderoso porque Deus é um plano divino que Ele, na mente dEle, criou para que nós pudéssemos ser salvos. No versículo 21, eu quero terminar aqui. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Evangelho é o poder de Deus, que é um plano. Cristo morreu pelos nossos pecados. O Evangelho é um evento histórico. Ele morreu para nos conduzir para Deus. Ame contar essa história. Todos precisam falar, todos precisam saber, e você precisa falar. Se você ainda não vive o Evangelho, se ainda você não conhece, peça para a pessoa que te convidou para que ela apresente para você essa grande história, a melhor história que você poderá ouvir. E você que já recebeu essa boa notícia, já foi batizado,
Tem fé em Jesus. Celebre com alegria essa vida. Cada dia, cada encontro. Medite nessas verdades. Procure lembrar delas no seu relacionamento com Deus. Você foi chamado, você foi escolhido, você foi separado para anunciar essa mensagem. Vamos orar e agradecer a Deus.